explicar, mostrar as possibilidades que todos nós, dessa comunidade politécnica, podemos ter em divulgar cada vez mais os resultados da nossa escola. E é apenas dessa forma que a nossa escola, já reconhecida nacional e internacionalmente, vai continuar sendo reconhecida e aumentar ainda mais esse reconhecimento, que é fundamental para as gerações futuras de politécnicos continuarem tendo sucesso nos mercados de trabalho e acadêmico que nós já tivemos, né? Então, agradeço muito a subcomissão da Comissão de Pesquisa que participou na organização desse evento, o professor Mauro, do Departamento de Engenharia de Produção, a professora Mariana, do Departamento de Engenharia de Transportes, o Daniel, representante de CENTE. Agradeço que fundamentalmente organizaram todo esse processo. Agradeço muito o apoio da Fundação Vanzolini, né, na execução desse evento. Agradeço muito o apoio da diretoria da escola para a gente estar aqui presente hoje, participando do evento. Muito obrigado. Bom evento a todos. Ouviremos agora o professor doutor João Amato Neto, presidente da Fundação Vanzolini, que apoia esse evento. Bom dia a todos, bem-vindos a esse evento. E tenho certeza que ele vai contribuir de forma decisiva aí no encaminhamento da produção intelectual, da produção acadêmica, científica, dos trabalhos, do vosso trabalho. E quero aproveitar para cumprimentar aqui os membros da mesa, professor doutor Gilberto Marta, presidente da Comissão de Pesquisa da Escola Politécnica, o professor José Roberto Castilho Piqueira, diretor da Escola Politécnica, o professor Mauro Espínola, que é o coordenador do nosso programa de pesquisa do Departamento de Engenharia de Produção e membro da Comissão de Pesquisa da Escola Politécnica. Também saudar aqui aos palestrantes que vão dar o seu quinhão de contribuição, contando um pouquinho aí da expertise e do conhecimento em relação à produção de artigos de alto impacto, né? O professor Reinaldo Jutz e o professor Vanderlei John. E tenho certeza que essa é uma contribuição decisiva. Eu acredito que, tão importante quanto produzir o conhecimento, que é a missão de uma universidade, do quilate dessa nossa universidade, em especial da produção intelectual dos professores, pesquisadores, alunos de pós-graduação, dos vários programas da Escola Politécnica, que tem já um reconhecimento internacional. Então, tão importante quanto produzir é comunicar isso, né, claro, através dos veículos competentes, através dos grandes journals, dos grandes veículos de alto impacto. Claro que, além disso, eu acredito também que a produção intelectual e a contribuição destacada de uma escola de engenharia como é a Escola Politécnica, no cenário nacional e internacional, se dá através de outras formas também, né? O professor Mauro estava participando comigo agora de uma reunião com um dirigente de uma grande empresa que tem interesse em estabelecer vínculos, estabelecer convênios com a escola, com o departamento e com a Escola Politécnica. Isso não deu tempo de comunicar ainda ao professor Piqueira, mas a gente vai comunicar em breve. E talvez a produção de conhecimento através, por exemplo, de patentes, né, de conhecimento mais aplicado à indústria, ao setor produtivo. Quando falo indústria, enfim, ao setor produtivo, pode ser uma empresa do setor de agronegócio, pode ser uma empresa da área de logística, uma empresa do setor do varejo, enfim. As contribuições, as diferentes contribuições que as diferentes áreas de conhecimento da Escola Politécnica podem dar. Isso também é extremamente válido, né? Eu acho que essas coisas não são mutuamente exclusivas. Mas, certamente, a comunicação do conhecimento através dos veículos de alto impacto, isso também é um grande desafio, né? Estava conversando aqui com a Cristina Borba, ela contribui de forma decisiva para calibrar essa questão da comunicação, para que o artigo seja aceito num jornal importante, né, nas áreas de conhecimento. Então, é isso, um bom proveito
e agradeço a oportunidade. Agradeço a oportunidade em nome da Fundação Vanzolini de poder estar apoiando esse tipo de iniciativa. Professor, obrigado, bom trabalho a todos. Ouviremos agora o professor Dr. José Roberto Castilho Piqueira, diretor da Escola Politécnica da USP. Bom, senhoras e senhores, bom dia. Vocês não imaginam que eu vá falar pouco, né? O professor sempre fala bastante. Mas eu gostaria de começar cumprimentando o professor Mauro Spínola, na pessoa de quem cumprimento todas as pessoas da Fundação Vanzolini que viabilizaram este evento. Gostaria de cumprimentar o professor Gilberto Marta, que é o nosso coordenador da comissão de pesquisa, pela iniciativa, e ao professor João Amato, pelo apoio que deu ao evento. Também quero cumprimentar todos os professores da escola que estão aqui presentes. Cumprimento todos os professores na pessoa do professor Miersva. Gostaria de também cumprimentar os funcionários. Isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas esquecem, né? As pessoas acham que escola só tem aluno e professor. Escola tem aluno e professor e tem funcionário. Se não tiver funcionário, o laboratório não funciona, a secretaria não funciona, a seção de aluno não funciona. Então, na pessoa da Cristina Vilela, eu cumprimento todos os funcionários dessa escola. Vou contar uma historinha rápida. Eu nem lembro mais, porque eu já estou velho, mas não lembro mais a data. Teve uma vez que tinha uma competição para ser diretor da escola. Tinha 3 candidatos. O professor Ivan Faleiros, o professor José Roberto Cardoso e eu. E as pessoas fizeram lá planos, o que é que nós vamos fazer e tal. Eu fiz lá um plano. E no meu plano eu dizia claramente o seguinte, que a Escola Politécnica faz boa pesquisa, mas publica mal. E que era fundamental que o diretor da escola criasse uma infraestrutura de pesquisa para que essa falha fosse sanada. Eu não ganhei a eleição, quem ganhou a eleição foi o professor Ivan Faleiros, que no dia seguinte me ligou. Falou, olha, Piqueira, se você topa, faça isso que você colocou no seu plano. Eu acho muito importante isso que você colocou no seu plano. Faça, toque em frente. E aí ele me cedeu a Cristina como minha assistente para montar cursos para fazer publicações. Então, essa história de publicação de alto impacto, de melhoria da publicação de pesquisa aqui na escola, começa com a professora Cristina, que fez um trabalho tão bom lá na engenharia elétrica que rapidamente o trabalho se difundiu para as outras engenharias. E hoje ele está difundido pela universidade inteira. Quando ela anuncia que vai ter o curso, aparece gente de todo lugar lá, que não é só da Poli, tem até fila de espera para isso. E ela já promoveu outros eventos deste tipo de publicações de alto impacto. E num desses eventos esteve aqui um professor muito importante do Instituto de Física de São Carlos, o professor Zucoloto, e o professor Zucoloto, eu fiz a abertura do evento, porque depois que você vira diretor aí, é só burocracia, você só faz abertura de evento, né? Faz festinha, abertura de evento, assina papel. Mas na abertura do evento do professor Zucoloto, o professor Zucoloto disse uma coisa claramente: uma boa publicação é resultado de uma boa pesquisa. Não há boa publicação sem boa pesquisa. E aqui na escola nós temos pesquisas de altíssima qualidade
que ficam sem ser publicadas. Aqui nós temos o fenômeno inverso. Temos um monte de coisas interessantes que acabam por não ser publicadas. E esse esforço do Gilberto, esse esforço da Cristina, da Fundação Vanzolini, de todos os departamentos, no sentido de melhorar a nossa produção científica, é um ponto muito importante para a nossa escola. Não só para fabricar índices de pós-graduação, né? Porque hoje está cheio de gente por aí publicando para fabricar índice. Este evento não tem a finalidade de orientar a publicação para fabricar índice para mostrar para a CAPES. Tem a finalidade de mostrar como se faz uma publicação de impacto a partir de uma pesquisa de alto nível. E ninguém melhor do que os professores Reinaldo Giudice e Vanderlei John, que são duas pessoas, dois pesquisadores nível 1A do CNPq, que têm experiência em CAPES, CNPq, em publicações internacionais, para fazer isso. Claro, esse é um evento da Escola Politécnica, mas é um evento da USP. A Escola Politécnica já saiu da briga de 1934. Não sei se vocês sabem, em 1934 houve uma briga entre a Escola Politécnica e a Faculdade de Filosofia da USP. Nós já saímos de 1934, tem gente que não saiu ainda, né? Mas nós saímos de 1934, nós estamos em 2017, então todas as unidades da USP são bem-vindas para este evento. E este é um evento que visa melhorar a divulgação dos trabalhos que nós fazemos aqui dentro, e não de melhorar índices fabricados por comitês de pesquisa. Então, eu espero que vocês aproveitem o evento. Com certeza, vocês terão discussões de alto nível e fico muito feliz pelo interesse de vocês virem até aqui assistir esse evento. Então, vamos em frente. Muito obrigado. Anunciamos o término desta mesa de abertura e convidamos os membros participantes a tomarem assento na plateia para o prosseguimento do evento. Gostaríamos de convidar ao palco o professor Dr. Reinaldo Giudice, do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da USP, que fará a primeira apresentação. Pode aplaudir. O Dr. Reinaldo é graduado em Engenharia Química pela USP em 1983. Tem mestrado pela Engenharia Química em 1986, doutorado em Engenharia Química pela USP em 1990, livre docência também pela USP em 94, fez estágio de pós-doutorado no McMaster University do Canadá em 92, 93, é professor titular da Universidade de São Paulo desde 1999. Tem experiência na área de engenharia química, com ênfase em reatores químicos, atuando principalmente nos seguintes temas: modelagem matemática, simulação e otimização de processos, engenharia de reações químicas, engenharia de reações de polimerização, monitoramento em linha de processos de polimerização. Desde 2008, atua como editor-chefe do Brazilian Journal of Chemical Engineering. Com vocês, o doutor Reinaldo Giudice. Bom dia a todos. Obrigado pela apresentação, obrigado aí pelas palavras iniciais. Queria dizer que é um prazer estar participando desse evento e tentar colocar algumas ideias para discutir dentro desse tema de publicações que é bastante importante, como já foi comentado.
Como foi comentado aqui na minha apresentação, eu desde 2008, já, enfim, quase 10 anos, estou como editor-chefe desse journal, Brazilian Journal of Chemical Engineering, que é um periódico nacional, mas que se coloca como um periódico internacional. A gente só publica em língua inglesa para ter uma abrangência de público maior. Grau de internacionalização, desde 2008, quando eu assumi, ele já tinha atingido um patamar de, cerca de 40% a 50% dos artigos com autores de outros países, não apenas do Brasil, e o complementar disso, então, de autores que atuam no Brasil, e um jornal que vem subindo o fator impacto, uma tendência crescente, e já cruzamos já há 2 anos o simbólico número de fator de impacto igual a 1. Né? Claro que ainda não é um fator de impacto assim expressivo, mas dentro da área de engenharia até um fator de impacto respeitável. Né? A gente espera manter essa tendência de crescimento do fator de impacto. Mas eu queria começar por aqui, apenas para dizer que o que eu vou apresentar a seguir vai falar um pouco dos dois lados. Né? Como eu atuo também do lado do journal, quer dizer, eu vou procurar passar para vocês um pouco como é que a gente vê, tanto do lado como autor e do lado também de quem recebe, do editor que recebe o artigo e como é que ele processa isso. Então, o meu roteiro é as perguntas onde, quando, como e porquê. Né? Eu vou inverter um pouquinho, começar pelo porquê, que acho que é mais filosófico, e depois a gente vai para a parte mais operacional, que é os demais e principalmente o como. Né? Então, o porquê? Né? Queria comentar que, como já foi falado aí, quer dizer, a atividade científica ela é inerentemente coletiva, tá certo? Então, quando você está desenvolvendo ciência ou desenvolvendo tecnologia, não tem sentido pensar que você desenvolve alguma coisa para guardar na prateleira, para guardar na gaveta, tá certo? Se você desenvolver um novo produto revolucionário, se você não contar isso para ninguém, não serviu para ninguém, certo? A humanidade não ganhou nada com isso. E o seu trabalho foi, de certa maneira, inútil. Né? Se alguém descobriu uma cura do câncer e não contou para ninguém, também não vai ter impacto nenhum, tá certo? Então, a atividade científica, inerentemente, é coletiva. Quer dizer, você faz parte da ciência fazer, desenvolver conhecimento e divulgar esse conhecimento. Porque esse conhecimento divulgado é que vai permitir também outras pessoas usarem esse conhecimento e desenvolverem outras coisas, etc. Certo? Em todos os níveis, obviamente, né? No mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, na iniciação científica, na atividade como docente, pesquisador, etc. Um outro aspecto é a chamada accountability, em inglês, que seria alguma coisa como prestação de contas. Se você trabalha em pesquisa, a maneira que você tem de prestar contas do que você fez é mostrando o resultado. E o resultado é a publicação. Tá certo? Para quem não se convence com esses argumentos filosóficos, também tem um argumento pragmático. Quer dizer, se você não publica, você não é reconhecido pela sua atividade, tá certo? E, como tal, você não vai conseguir recursos para, enfim, montar laboratórios, fazer coisas mais interessantes, mais amplas, ampliar suas atividades, não vai conseguir bolsa para os alunos não vão conseguir bolsa, os alunos que não publicam, depois, quando entram na carreira acadêmica, não vão conseguir passar nos concursos, porque não vão mostrar essa qualificação. Então, também tem esse argumento prático para mostrar que isso é importante. Tá? Quem não se convenceu com a parte filosófica. Bom, onde? Normalmente se publica em congresso ou em periódico. Em algumas áreas o congresso ainda é importante, mas hoje o periódico é sempre muito mais valorizado. Né? E é mais valorizado por quê? Porque, em geral, passa por um processo de peer review muito mais rigoroso, tá certo? Então, esse processo em que outras pessoas analisam o teu trabalho, avaliam se a qualidade dele, fazem críticas, fazem sugestões de melhoria, etc., para o trabalho sair, enfim, bem publicado, bem com as ideias claras, etc. Num congresso isso nem sempre acontece, existem congressos que aceitam
trabalho sem um padrão de avaliação muito rigoroso, porque muitos dos congressos são, enfim, querem mais participantes, porque são negócios, tá certo? A pessoa paga inscrição no congresso e tal. Mas tem congressos que são sérios, fazem avaliação e tudo mais. Mas, em geral, os periódicos também existem, os periódicos que fazem isso. A gente pode comentar um pouco sobre isso, né? Mas, em geral, os periódicos têm um processo de avaliação muito mais rigoroso. Questão de patentes também. Ao invés de periódico, pode pensar em patentes se você tem um resultado que merece proteção intelectual visando uma exploração comercial. Tá certo? Então, também é válido a patente, muito importante também, e, digamos, de valor equivalente do periódico científico. Então, o valor intrínseco de onde você publica tem a ver com a visibilidade, enfim, o impacto que isso vai gerar em termos de citações, quer dizer, quem está usando esse conhecimento gerado desse teu trabalho. Tá certo? Então, por isso que se fala então do alto impacto. O impacto é exatamente essa medida de quantas citações um trabalho tem, ou um periódico, os artigos publicados num dado periódico tem. Tá? Então, existe o chamado fator de impacto, que é uma medida que se usa para avaliar os periódicos nesse sentido, né? Que basicamente é o número de citações pelo número de artigos publicados numa base de tempo. Então, em geral, se usa 2 anos. Tá? Então, o fator de impacto do JCR, clássico, que todo mundo usa, aí é nessa base. Então, são as citações recebidas pelo journal durante 2 anos, dividido pelo número de artigos publicados naqueles 2 anos. E em outras bases, também tem o número equivalente, sites per doc, base 2 anos, que é a mesma coisa. Tá? Inclusive, tem uma correlação muito grande desses 2 tipos de indicadores. Escolha do periódico. Onde é que eu vou escolher, qual periódico eu vou escolher para publicar a minha pesquisa? Né? Acho que o principal aqui é pensar no escopo do periódico, quer dizer, se o journal que você pretende publicar, o periódico onde você pretende publicar tem a ver com a pesquisa que você está desenvolvendo. Tá certo? Porque você quer atingir um público-alvo. Então, esse público-alvo é aquele que está interessado nesse tipo de pesquisa que você faz. Então, você tem que procurar um journal que é apropriado para isso. Claro, tem journals com fatores de impacto enormes e tal, Nature, Science, mas será que o meu trabalho cabe nesse journal? Será que ele cabe no escopo? Então, isso tem que ser avaliado. Tá certo? Então, em geral, a gente procura os melhores journals daquela área que a gente publica, da área que a gente trabalha, para submeter os trabalhos, pensando, obviamente, no público-alvo. Avaliar a influência disso, ou seja, também as citações dos periódicos no seu trabalho, essa também é uma boa maneira de você saber, bom, em que journal eu vou publicar. Olha as citações que você colocou no seu trabalho. Né? Se metade das citações do seu trabalho são de um dado journal, possivelmente este é um journal que tem a ver com o seu trabalho, já que você citou muito esse journal no seu trabalho. Né? Tem a lista Qualis, lá da CAPES, né, que faz uma classificação, mas, no fundo, ela é baseada no fator de impacto, pelo menos para a maioria das áreas. Na nossa área, onde eu trabalho, Engenharias 2, é assim. Né, trabalha baseado no fator de impacto. Chama a atenção que o Qualis é uma lista limitada aos periódicos publicados naquele período de avaliação dos programas de pós-graduação. Então, nem sempre o periódico vai estar lá naquela lista, e o fato de ele não estar lá não quer dizer que ele não é importante para a área, tá certo? Simplesmente significa que ninguém naquele período publicou naquele journal, e tem que olhar mais os critérios quais e não necessariamente a lista, tá? Porque uma vez que você publica, ele entra na lista, tá certo? Segundo aqueles critérios praticados pela área de avaliação. Quando? Então, a ideia de que você tem que pensar na publicação desde a concepção do trabalho. Quer dizer, quando você está concebendo o seu trabalho de iniciação, de mestrado, de doutorado, do que for, já tem que pensar quais são os resultados que eu quero obter e como é que esses resultados se colocam dentro da literatura. Isso é importante para você, inclusive, não fazer coisas que já foram feitas, que não vão ter um grande impacto, etc. Né? Então, eu penso que
a ideia do trabalho, de onde vai ser publicado, etc., tem que ser colocado desde o início. Obviamente, é sujeito às mudanças naturais. Se você conseguir um resultado diferente, etc., você pode pensar em mudar um periódico mais adequado para aquele tipo de resultado novo que você obteve. Tá? É importante lembrar, né, uma boa concepção de bom trabalho de pesquisa é qual a pergunta que o trabalho quer responder ou contribuir para aquela discussão. Né? Qual a contribuição pretendida, se ela é relevante, se ela tem novidade perante, e por isso que a gente faz a tal revisão de literatura, né, nos trabalhos. Né? A revisão de literatura é exatamente isso, para mostrar, posicionar o seu trabalho dentro da literatura e ver que buraco que ele vai estar tentando cobrir. Né? Se ele não vai cobrir nenhum buraco, possivelmente ele não vai ter a novidade suficiente para ser aceito depois pelo periódico no qual você vai submeter. Como? Aspectos operacionais. Importante, quando você vai submeter um trabalho a um journal, conhecer e aderir às normas do periódico. Tá certo? Então, aquela coisa da forma e conteúdo. Quer dizer, a forma não melhora o conteúdo, mas a forma pode estragar a avaliação do conteúdo. Se não vier na forma certa, talvez o editor nem leia o teu trabalho, tá certo? E recuse ele. Então, colocar na forma adequada do journal é importante. Tá? Então, formato de citação, formato de figuras e tabelas, etc. O capricho no idioma, né? Em geral, você publica em língua inglesa, que é a língua científica, universal, pelo menos nas áreas duras aí, né? E, obviamente, é sempre importante fazer uma revisão, né? Um cuidado. Os cursos da Cristina ajudam muito isso, enfim, a pessoa a aprender a maneira certa de escrever, os cuidados, etc. A carta de encaminhamento, né? Normalmente, quando você submete um journal, você coloca lá no... Hoje não é mais carta, né? Hoje é eletrônico, mas, enfim, tem lá uma caixinha onde você coloca a sua carta de encaminhamento, né? O que acontece, em geral, os autores colocam lá: prezado editor, estou submetendo o artigo intitulado tal, cujos autores são fulano, beltrano e ciclano, que foi desenvolvido na universidade tal, esperamos uma resposta favorável, ponto, etc. Bom, choveu no molhado, tá certo? Falou o óbvio. Né? Na verdade, a carta de encaminhamento ela tem que servir não para dizer isso. Tudo bem, isso é a parte formal, a parte educada, a parte, né, polite da coisa, tá bom. A parte polite sempre você faz umas coisas meio né, desse tipo. Mas o mais importante da carta de encaminhamento, o que é? É você convencer o editor de que aquele artigo vale a pena ser analisado e considerado para publicação. Tá? Então, na carta de encaminhamento, você tem que colocar, não uma carta genérica, mas... O editor é a primeira barreira que você tem que passar, então você tem que colocar alguma coisa dizendo qual que é o valor do teu trabalho, qual que é a novidade do teu trabalho. Ali você tem que fazer a propaganda do teu trabalho. Coisa que, às vezes, dentro do artigo não cabe fazer a propaganda, né, dourar a pílula. Mas na carta de encaminhamento vale. Dizer qual que é a novidade, por que ele é importante ser publicado, porque ele cobre tal buraco da literatura, porque aquilo, etc. Certo? Então, usem a carta de encaminhamento bem. Outro aspecto é a sugestão de revisores. Os artigos, normalmente, os periódicos, normalmente, na submissão, pedem para o autor sugerir revisores para aquele trabalho. Por quê? Porque os editores vão convidar revisores para fazer a análise desse trabalho. Tá certo? Esses revisores, normalmente, são anônimos para o autor, tá certo? Mas os journals, os periódicos te dão a liberdade de você propor alguns nomes que o editor eventualmente considera para convidar para analisar o seu trabalho. E aqui, a ideia é que você deve escolher especialistas atuantes na área e isentos. Tá certo? Então, resistam àquela tentação de falar, vou colocar um amigo meu, né? Ou alguém que me conhece, ou alguém que... do meu departamento ou do meu ex-orientador. Por quê? Porque aquilo, obviamente, não é isento. Tá certo? E o próprio editor, quando pega uma sugestão daquela, vai falar, poxa, se o cara está precisando sugerir a mãe dele para avaliar o trabalho dele, né? Então,
porque possivelmente o trabalho não é tão bom. Ele já vai ter um olhar negativo sobre o seu trabalho. Então, surgiram as pessoas atuantes da área, tá certo? Se eu sugerir minha mãe para me avaliar, ela vai falar o melhor filho, mais bem vestido, né? E tem os falsos. Aqui, então, já aparecem as coisas, enfim, os aspectos não muito éticos. A gente já notou, por exemplo, eu mesmo, no jornal onde eu sou editor-chefe, já notei coisas do tipo que as pessoas criam e-mails falsos, né, e sugerem tais e tais revisores, que, no fundo, é a própria pessoa que submeteu ao trabalho. Ou seja, completamente antiético, né, e, obviamente, sujeito a todas as penalidades associadas com isso. Então, só dizer que os editores estão atentos a esse tipo de coisa. Tá? Nunca se deve entrar numa onda dessa. Tá? Bom, os tipos de trabalhos, acho que todos sabem, então, os artigos regulares, são 90 e tantos % dos artigos publicados são artigos regulares, onde você comunica um resultado novo, etc., discute. Existem os chamados short communications, que são para publicações curtas, né, de resultados, em geral, preliminares, mas de grande relevância, que merecem ser publicados imediatamente na literatura para questão da novidade e também para a questão do ineditismo. Né? Isso, em geral, esses short communications, em geral, não fazem uma análise completa, né, ou exaustiva dos resultados, mas algum resultado novo, diferente, que mereça chamar a atenção da literatura para aquilo, e o autor chamar a atenção para o ineditismo dele em ter gerado esses resultados novos. Existem os chamados artigos de revisão, que são revisões de literatura, e aqui a revisão de literatura precisa ser tomado cuidado, que, em geral, são revisões analíticas, não são simplesmente relação de coisas que foram publicadas naquele tema, mas fazer uma análise crítica daquilo que foi publicado e, em geral, tirar uma conclusão sobre aquilo. Quer dizer, o trabalho de revisão não é só contar o que tem na literatura, mas analisar o que tem, criticar o que tem, dar direcionamentos futuros naquela área, etc. Então, tem que ser algo até conclusivo. Né? E os chamados letters para o editor, que é, enfim, discussão de algum artigo publicado, onde alguém questiona alguma coisa, ou, em geral, questionando algum artigo publicado, e aí o editor dá a chance do autor responder esse questionamento, e se publicam as duas cartas, a carta do questionante e a carta do autor, dando a réplica sobre aquela discussão. Processo de revisão por pares. Então, o editor-chefe da revista e os editores associados recebem o journal, analisam preliminarmente se vale a pena entrar no processo de peer review ou não. Então, uma boa parte dos artigos é eliminada nessa primeira etapa, por isso que eu falei a carta de encaminhamento é importante. Se eles acharem que está bom, vale a pena, então eles vão entrar no processo de peer review, no processo de revisão por pares, e aí ele vai convidar os revisores, alguns revisores, para analisar o trabalho e dar opinião sobre o trabalho. Os revisores analisam e recomendam, mas a decisão de aceitação ou não do trabalho é exclusivamente do editor ou do editor associado que está cuidando. Tá? Então, um erro muito comum é pensar que o processo de peer review, os autores podem pensar que é uma contagem de votos. Sabe? Foram 3 revisores, 2 favoráveis, 1 desfavorável, e o editor recusou. Recusou mesmo. Tá certo? Porque não é 2-1, não é um jogo de contagem. O que é? É o editor que decide, e se aquele parecer negativo falou mais alto no coração dele, ou na mente dele, ele vai adotar aquele como a decisão final, tá certo? Independente de ter 2 ou 3 ou mais pareceres favoráveis, que eventualmente não falaram alto na cabeça dele. Tá certo? Então, na hora de questionar alguma coisa, pense nisso. Tá certo? Tem que, ao invés de dizer 3 avaliaram positivamente, 1 avaliou negativamente, então devia ser aceito, não. Tem que pensar no que aquele parecer negativo falou e focar nele. Tá certo? Tentar rebater esse parecer negativo. Tá? Bom, normalmente a decisão, raramente a aceitação na primeira rodada, né? Em geral
Na primeira rodada, ou vem rejeição, ou vem pedido de revisão. Major ou minor revisions. E a revisão, então, o autor tem que receber aqueles críticas, aqueles comentários dos pareceristas, né? Eventualmente algum comentário também do editor, e revisar o trabalho, colocar novamente o trabalho para ser avaliado. Então, as opções que o autor tem aqui é acatar, ou seja, fazer a revisão solicitada conforme foi pedido pelos pareceristas, ou rebater. E aí o rebater chama a atenção que tem que ser com argumentos científicos. Quer dizer, por que você não está acatando aquela revisão e explicar claramente com argumentos científicos. Não é questão de opinião, não é questão de pessoal, tá certo? Nunca se deve levar essa discussão científica para o lado pessoal. E esse reboot tem que ser realmente com argumentos técnicos, científicos, por que você não está adotando. Isso tem que ser convincente para convencer o editor de que você está certo e não o revisor que ele escolheu que está certo. Né? E, de novo, na cover letter do artigo de revisão, você tem que responder e rebater um a um os comentários dos revisores, não responder genericamente. Você pega linha por linha do que o revisor escreveu, repete e põe a tua resposta embaixo. Tá bom, acatei, modifiquei desse jeito, incluí tal coisa que ele pediu, ou, não, nesse caso eu não concordo, porque isso, porque aquilo, etc., e faz lá a sua argumentação. Tá? Outra possível decisão é a rejeição, e sempre se deve tomar cuidado, não tomar isso pessoalmente, analisar friamente, cientificamente as críticas, tá certo? Isso faz parte do processo de revisão. Todo mundo que trabalha em ciência já teve artigo rejeitado, tá certo? Não é o fim do mundo, não é parte do jogo, tá certo? Não existe time que ganhou todos os jogos o tempo todo, tá certo? Então a rejeição faz parte do pedido e deve ser tomado como parte do processo científico, ou seja, alguém que fala alguma coisa contra o seu trabalho, você vai avaliar se aquilo tem a ver, se não tem a ver, eventualmente vai modificar aquilo. Tá certo? Então, minha sugestão é analisar friamente as críticas e revisar o que for pertinente para submeter a outro periódico, eventualmente. Tá? Às vezes o pessoal pergunta, vale a pena pedir reconsideração no mesmo journal? Eu diria que a chance de conseguir é muito rara, só se você tiver um belo argumento. Né? Porque aquilo já foi analisado e a decisão, como eu disse, é do editor, não é do revisor. Tá certo? Quer dizer, se o editor acatou aquilo, é porque ele também pensa daquele jeito. Tá? Então, são raros os pedidos de reconsideração de uma decisão de rejeição que acabam vingando. Né? Então, mas a ideia de revisar o que é pertinente, aproveitar aquela crítica, melhorar o seu trabalho e ressubmeter para um outro periódico é perfeitamente válido e normalmente é o que se faz. E algumas observações e comentários finais, só para encerrar e depois passar a palavra aí para o outro nobre colega que vai me suceder aqui no palco. Enfim, a questão da sugestão dos potenciais revisores, já comentei, né? Não usar os amigos, nunca usar os falsos. Obviamente, existem maneiras que os editores têm para checar isso. Reforçar a ideia de que a cover letter deve ser muito bem usada para argumentar cientificamente por que o seu artigo é novidade e merece entrar no processo de peer review, tá certo? Poucos autores fazem uso adequado dessas cover letters. Tá? A questão dos periódicos predatórios, que eu comentei muito rapidamente numa transparência anterior, quando eu comentei que os congressos nem sempre têm o mesmo grau de rigor, né, na avaliação dos trabalhos. Alguns periódicos também não, tá certo? Então, assim como o congresso, muitos congressos viraram negócio, os periódicos também, muitos viraram negócio. Então, acho que alguns de vocês que estão na vida científica já devem ter recebido, eu recebo semanalmente, um e-mail dizendo, submeta seu artigo no nosso journal, já estamos fechando o próximo número, submeta esta semana, que segunda-feira que vem você tem a resposta positiva e terça-feira que vem o artigo está publicado. Valor para publicação, $1.000.
tá certo? Então, existem esses periódicos ditos predatórios ou que não praticam, não fazem uso de boas práticas científicas, que a gente deve tomar cuidado, porque jogar um artigo nosso nesses periódicos é perda de tempo, não vai ser o mesmo valor dos periódicos sérios, tá certo? Você vai conseguir a publicação, mas ela não vai ter, enfim, visibilidade nenhuma, tá certo? Ao contrário, né? Vai ter uma visibilidade negativa. Tá? E esses periódicos têm, inclusive, sites que monitoram as práticas desses periódicos e, às vezes, citam, fazem listas de periódicos que têm práticas desse tipo predatórias. Né? Então, a gente pode ter uma noção dessas coisas. A questão do excesso de coautores, né? Então, os clubes, né, de autores, isso também é uma prática, obviamente, deplorável, né, tá certo, que não se deve usar, mas, enfim, os periódicos já começam a notar esse tipo de coisa. Né, e alguns deles, inclusive, pedem explicitamente na submissão para detalhar a contribuição de cada autor em cada parte do artigo, etc. Né. Mudanças de autores durante o processo, um cuidado muito importante. Eu, como editor, recebo várias vezes um artigo, analiso, manda para o peer review, etc., aceito. Aí, depois, na fase final, só de produção, o cara quer incluir um autor a mais. Tá certo? Não é a ocasião. Tá certo? O autor se muda na fase anterior. Tá certo? Eventualmente, numa fase de revisão do artigo, onde alguém teve que ser chamado para dar uma contribuição, para responder corretamente aqueles questionamentos, aí se justifica incluir um autor, mas antes da aceitação. Depois da aceitação, nunca se pede para alterar a autoria. Tá certo? A questão de plágios ou autoplágios também é uma questão ética importante, e hoje existem softwares que fazem esse trabalho de verificar o percentual de coisas similares que o artigo tem em relação a outros. Então, muito cuidado ao escrever um artigo, não fazer cópia de textos de terceiros no seu artigo, porque isso vai dar margem a esse tipo de alegação. E mesmo de outros artigos seus mesmos, tá certo? Que é o chamado autoplágio. Né? Então, bastante cuidado com essas coisas. E há softwares que servem tanto para o editor checar se o artigo tem suspeita de plágio, e até mesmo para o autor, antes de submeter, saber se aquele artigo não vai sofrer esse tipo de verificação. O Salame Science também, que é um outro aspecto, cuidado que a gente deve ter, que, em geral, na ânsia de publicar muitos trabalhos, né, naquele ímpeto quantitativo que o mundo passou, o Brasil também passou nos últimos anos, parece que agora está mudando um pouco a direção mais para a qualidade, mas isso é uma prática bastante comum e tem até esse termo mundialmente cunhado de salami size, quer dizer, você fatia o seu trabalho, né, em vez de publicar um bom trabalho, publica 3 trabalhos meia boca, né, com resultados parciais e tal. Isso também não é muito bem visto. Então, em geral, você quer um trabalho que tenha uma contribuição significativa, que vá realmente ter um certo impacto, né? Ao contrário de dividir o trabalho em 3 ou 4. E, finalmente, um aspecto importante também é a chamada retratação de artigos. Ou seja, qualquer aspecto desses que eu comentei, de plágio, de autoplágio, de dados fabricados e coisas desse tipo, enfim, aqueles aspectos deploráveis. Professor Reinaldo. Nós vamos agora passar para a segunda apresentação. Gostaríamos agora de convidar ao palco o professor Dr. Vanderlei Moacir John, do Departamento de Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica da USP, que fará a segunda apresentação. O Dr. Vanderlei é graduado em Engenharia Civil pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos em 1982. Tem mestrado em Engenharia Civil pela Federal do Rio Grande do Sul em 87. É doutorado em Engenharia Civil pela USP, pós-doutorado no Royal Institute of Technology da Suécia, 2001, professor titular da Escola Politécnica da USP, membro da coordenação das engenharias da FAPESP,
Foi membro do CA Engenharia Civil do CNPq, da diretoria executiva da Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído e também diretor do CB2 da ABNT. É especializado em materiais e componentes de construção e construção sustentável. Atua em temas como cimento, fibrocimento, uso de resíduos como matérias-primas, materiais e desenvolvimento sustentável, materiais avançados, argamassas de revestimento e colantes, durabilidade, incluindo biodeterioração, compósitos aplicados à construção civil e métodos simplificados de avaliação do ciclo de vida. Eu quero reforçar que o evento está sendo transmitido pelo canal da Escola Politécnica da USP, Escola Politécnica, dentro do YouTube. Com vocês, então, o Dr. Vanderlei. Obrigado. Obrigado pelo convite, a apresentação muito longa, e eu apaguei meu nome ali, sem querer. Eu vou fazer uma abordagem diferente do Reinaldo, tentar olhar como fazer uma publicação de alto impacto. O Reinaldo apresentou bastante detalhe, ele tem muita experiência de como fazer uma publicação, quais são os problemas, aonde pega, né? Essa coisa do salame science é uma coisa absolutamente depressiva, e ela é uma das razões dos problemas de impacto que a gente tem no Brasil. O brasileiro adora salaminho, tá? E a coisa não dá errado. Então, eu vou focar um pouco diferente, né? Então, a primeira questão é, para que serve pesquisa? Essa é uma... Eu sei que vocês, muitos serve para eu ganhar um mestrado, para depois eu virar um doutor, né? Tem muita pesquisa que é feita porque alguém quer ir num congresso no Havaí, tá? São as razões pelas quais se faz pesquisa. Vamos fazer um paper, tem um congresso em tal lugar, vamos fazer um paper, vejo no meu laboratório. Só para a gente poder ir naquele congresso, eu não conheço Porto Alegre, né? Entendeu? Isso não é pesquisa, isso quero ir conhecer Porto Alegre. E no Brasil a gente tem dinheiro público para financiar isso. É um dos poucos países onde o dinheiro é tão abundante. E nós vamos ver que isso traz problemas. Então, pesquisa é um processo de coletar e analisar informações para responder uma questão que resolve um problema. O interessante é o problema. Eu gosto daquele filme Pulp Fiction, né? Então, we solve problems. E se alguém fala, eu quero fazer tal pesquisa, qual é o problema que você está querendo resolver? E não me venho, não é um problema individual, né? Pesquisa é um trabalho onde nós, coletivamente, acumulamos conhecimento, tá certo? Ninguém faz pesquisa sozinho, como o Reinaldo disse. Ninguém resolve tudo numa pesquisa. Cada um coloca, ou não, a sua pequena contribuição num processo que começou há uns 250 anos, ou mais. Começou lá com Galileu Galilei, nós começamos a acumular conhecimento, e nós estamos nesse processo aí. Cada um faz uma coisa muito pequena, alguns grandes fazem coisas muito grandes, né? Mas a maioria de todos nós, né, nós damos pequenas contribuições, né? A gente tem que ser modesto, né? Não tem nada errado, nós temos um processo cumulativo. E pesquisa implica em publicação, né? Porque, essa é uma frase que eu acho muito legal, esse livro, The Craft of Research, eu recomendo para todo mundo comprar, piratear, é o melhor livro que tem sobre como organizar um projeto de pesquisa e como escrever. Está em inglês, se vocês não souberem ler inglês, temos um problema, porque não dá para fazer pesquisa em português de nível razoável, é em inglês. E ele tem essa frase, né? Ele fala assim, olha, eu nunca estive na Austrália, mas me disseram que tem cangurus, e eu sei que tem cangurus, porque isso foi escrito num artigo científico do primeira missão na Austrália. O cara chegou lá, existe aqui os ratos que pulam. Ninguém precisa ir para Marte para saber como é que é a temperatura em Marte. Qual é a atmosfera. Isso tudo, a nossa concepção do mundo é resultado de artigos científicos. Não é resultado da Rede Globo somente. Tá? É de artigos científicos. Nós sabemos como é que é a Lua, a gente sabe um monte de coisa, como é que é o centro da Terra, porque foi escrito papers sobre isso. Eu sei muita... A gente dá aula, né? Eu dou aula de coisas que eu nunca vi e nunca fiz. Mas eu li um artigo e eu sei como aquilo funciona. Se a pessoa que não tivesse escrito o artigo, nada disso funcionaria.
Este é um problema que a Poli precisa superar. Já vai muito tarde. Não tem pesquisa sem publicação, né? Então, por que a gente tem que escrever? Escreve para lembrar, senão a gente esquece, né? A gente escreve para entender. Vocês não sabem o que você não sabe até o momento que você tem que colocar isso num texto conciso, organizado, para uma pessoa que não acompanhou o teu raciocínio, ler e entender exatamente aquilo que você fez e aquilo que você não fez. Então, o negócio, práticas politécnicas. Encontro o aluno no corredor, falei, como é que vai o doutorado? Professor, terminei o experimento, semana que vem eu começo a revisão bibliográfica. E o ano que vem eu escrevo. Tá? Ó, todo mundo já viu isso. Quer dizer, é tudo ao contrário. É tudo ao contrário. A gente tem que estudar antes e, à medida que está trabalhando, tem que escrever, né? A gente, no laboratório, pressiona os alunos, é one product out. Estou fazendo um experimento e eu estou escrevendo. A revisão bibliográfica que embasa esse experimento foi feita antes. Não vou fazer um experimento para depois descobrir, depois de um ano de trabalho, eu falo, puxa, já fizeram isso e publicaram em 1952. Né? Você vai mandar para a revista, o cara fala, olha, não é novidade, em 1952, fulano de tal fez e foi confirmado depois, isso aqui não é mais novidade. Muita gente aí vai falar assim, não, nós somos muito perseguidos, os brasileiros são perseguidos, os politécnicos são perseguidos, né? Na verdade, a gente precisa escrever para entender e escrever para testar, né? A gente, ao escrever, nós estamos testando formas de apresentar as ideias, formas de comunicar. Escrever é muito importante e ele tem que ser feito durante a pesquisa. Antes e durante o experimento. Terminou o experimento, as coisas têm que estar, você vai dar uma polida, vai analisar melhor, mas o grosso da tua lógica tem que estar lá. Então, eu dou muito valor a escrever, né? Os artigos, então, eles permitem que as outras pessoas testem, explorem, entendam e combinem as conclusões da pesquisa. O avanço do conhecimento hoje é um processo combinatório. O camarada pega inteligência artificial, olha para a produção de cimento e vai empregar inteligência artificial na produção de cimento ou na controlar um reator de fermentação, alguma coisa. Vai pegar polímero avançado, vai fazer uma membrana de filtração para filtrar uma determinada água. Nós estamos sempre combinando coisas. E os papers são os pedaços que a gente combina. Criatividade em pesquisa é a habilidade de combinar coisas, que aparentemente às vezes são muito díspares. Né? Eu só posso combinar aquilo que eu conheço. Sem uma excelente revisão bibliográfica, não tem pesquisa, não tem contribuição. Nós temos trabalho de laboratório, muitas esperanças e, no final, frustração. Tá? Então, é uma pedreira fazer uma bela revisão bibliográfica, mas é também uma maravilha, né? Você descobrir que um grande pesquisador que você admira muito não viu alguma coisa, né? Ou pegar uma ideia de um cara do outro e falar que eu pego essas duas ideias. Quer dizer, esta é a alegria de fazer pesquisa, né? É nessa questão. Então, publicar é uma coisa, a forma de compartilhar conhecimento. É uma coisa generosa da pesquisa. Né? Eu coordenei a pós, uma época na Civil, tínhamos uma aluna de pós-graduação que não queria escrever a tese, porque as pessoas iam copiar as ideias dela. E não estou brincando. Tá? Existe muita gente que não quer escrever porque tem ciúme daquilo que criou. Né? É muito difícil a gente colocar esse tipo de comportamento num ambiente de produção coletiva de conhecimento. Não é compatível. Bom, eu quero aumentar o impacto. Como é que eu aumento o impacto? O que é impacto na pesquisa? Isso aqui eu peguei de um livro que foi feito em 1945, e é o que estruturou a National Science Foundation nos Estados Unidos, que é o maior órgão de financiamento da pesquisa no mundo. A coisa mais profissional que existe no mundo em financiamento da pesquisa. NSF. Esse cara, Vannevar Bush, escreveu para o presidente. Falou, olha, novos produtos, novas indústrias, mais trabalhos, mais empregos, exige uma adição contínua de conhecimento e aplicação desse conhecimento para propósitos práticos. Os americanos são um país que investe mais dinheiro em pesquisa.
E eles não são ricos porque eles têm o petróleo e o fracking, ou porque eles têm os bancos. Eles são ricos porque eles estão ancorados na pesquisa. Né? E aí, essa é a National Science Foundation publicando livros que estão de graça, para quem quiser entrar lá, né? Using Science as Evidence in Public Policy. Né? Política pública deveria ser baseada em ciência. É uma bela discussão para o Brasil. Né? O impacto da pesquisa acadêmica no desempenho da indústria. E tem esse cara aqui que ganhou um Nobel, Robert Solow, ele demonstrou que 87% do conhecimento, do crescimento econômico dos Estados Unidos é devido ao avanço do conhecimento. É pesquisa que escreveu em 45. E eles praticam isso desde 45. Tá? Então, veja, os americanos construíram a academia mais cara do mundo, mas ela deixou os americanos sendo o país mais rico do mundo. Tá? E a pesquisa lá, ela é sobre coisas práticas. O cara pode estar fazendo coisas abstratas que ele não sabe como ele vai usar. Mas o processo de revisão bibliográfica, combinação de ideias, algum dia aquela coisa abstrata que ninguém sabia como usar, vai virar um negócio. E esse negócio nós vamos comprar. Porque essa é a nossa inserção no mercado internacional. Então, o desafio nosso é levar o conhecimento para o mercado. Então, eu tenho impacto econômico, eu tenho impacto social. Né? Só para dar um exemplo de impacto social, a descoberta da penicilina, que foi o pessoal fala que foi um acidente, né? Sorte, né? Mas sorte mesmo foi ter acontecido o crescimento do fungo e ter o cidadão Fleming com a capacidade de olhar para aquele crescimento do fungo e saber o que fazer com aquilo. Né? A sorte costuma favorecer as mentes melhor preparadas. Né? A penicilina aumentou a expectativa de vida das pessoas em 15 anos. Eu não teria passado dos 5 anos de idade se não fosse a penicilina. Tá? Ciência é sobre isso. Tá? Claro, nós não estamos aqui em saúde, penicilina, estamos em outras coisas, mas é muito importante. Bom, impacto intelectual, que é o que nós vamos falar, que eu acho que é muito importante, porque o impacto intelectual é a nossa capacidade de influenciar as pessoas que vão vir depois da gente, de pegar as nossas ideias, combinar com outras e gerar um mundo melhor. No final das contas, se o impacto intelectual for grande, o impacto econômico e o impacto social será imenso. O que domina mesmo, eu não estou preocupado quanto dinheiro alguém vai fazer com o que a minha pesquisa está sendo feita hoje. Eu quero influenciar o futuro. Então, isso é pesquisa. Avaliação de impacto intelectual, número de publicações, né? O negócio lá da CAPES, quantos papers por docente, por ano, em periódicos indexados, é clássico. Mas nós estamos migrando para número de citações. Eu sei que já não é mais o Easy, a Cristina já me falou. Não, número de citações. Quantas vezes as suas publicações foram citadas? Tá. O quanto é que o que você fez foi útil para outros? Uma outra forma de dizer, quantas pessoas acharam aquele teu trabalho interessante? Para quantas pessoas o teu trabalho resolveu parte de um problema? Citação é sobre isso. Tá? E é essa a coisa que interessa. Tem Easy, tem Scopus e tem o Google Scholar. Né? Na FAPESP a gente está numa migração de olhar citações. Não me interessa se o cara fez 30 papers. Eu não me interessa se o cara fez 30, 40, 50 papers. Eu quero saber o que eu posso fazer com aqueles papers. Né? Então, ou eu leio aqueles papers, mas eu também não sou expert na área. Citação é uma forma de medir. E tem uma coisa de citação, tem esse cara aqui, um físico, ele publicou um paper na Nature dizendo que eu poderia ver a posição de cada paper no Google Page Ranking. Né? O Larry Page, que criou o Google, ele e um outro cara, o Brin, eles têm 2 artigos publicados. Os 2 juntos têm 30 mil citações. Tá? O artigo só explica como é que o Google ordena aquelas páginas. Qual é o valor da Alphabet mesmo hoje? Com 2 papers, eles construíram um império de 200 bilhões de dólares. Isto é sobre o que a ciência, em grande estilo, pode ser. Essa é uma experiência comum para os americanos. Então, eu posso também usar esse dado aqui. Congresso, né?
Congresso, eu vou bastante para congresso e eu tenho ido para congresso sem publicar paper nenhum. Eu vou lá para encontrar as pessoas, ver o que os caras estão fazendo, discutir, tentar criar uma rede de pesquisa internacional, a gente tem que se internacionalizar, né? Ver as ideias idiotas que os caras fizeram e dar risada, faz parte do processo. Mas o congresso é trabalho duro, é fazer garimpagem, às vezes tem 7 sessões paralelas, e você vai lá entender. E, é claro, se você tiver alguma coisa a colocar, coloque um artigo. Muitas vezes você pode colocar o artigo com a versão incompleta do trabalho, e vai lá e faz uma apresentação com a versão completa do trabalho. E ver as pessoas discutirem, elas vão te questionar, elas vão enfiar o dedo na tua cara. Isso vai ser muito legal, porque você vai começar a testar as suas ideias. Nós temos muitas ideias, nós precisamos testar e nós precisamos jogar fora as ideias ruins. Se você tem uma ideia e não testa, você fica achando que ela é o máximo, até o dia que você expõe ela. É melhor você se expor num congresso e levar enfim, alguém fala assim, isso aqui é uma ideia de jirico, arranja outra. Do que você gastar mais 3 anos naquela ideia, tentar publicar um artigo e falar assim, minha tese não gerou nenhum artigo porque a ideia é fundamentalmente falsa. Né? Eu já vi isso acontecer num evento internacional no Brasil, um doutorando brasileiro, não era aqui da Poli, começou a apresentar o trabalho, levantou a maior autoridade, que era o inglês da universidade, do King's College, levantou e falou assim, this is a nonsense. E era o doutorado do cara. E era a nonsense. Tá? O cara ficou bravo, o orientador queria bater no velhinho inglês e tal. O cara estava começando o doutorado, devia ter ficado feliz, ele só perdeu 1 ano. Tá? Melhor, acontece, todo mundo comete erro, hein? E foi generoso do inglês levantar na frente de 200 pessoas e falar, isto não faz sentido. Nem deixou o cara terminar a apresentação, que nós ganhamos tempo, foi um belo debate. É isso, entende? No Brasil, uma apresentação de conferência, as pessoas querem ser aplaudidas. Tá? Ninguém discute, na minha área, ninguém discute quase nada em conferência. Nós somos um país de gente que louva os amigos. Eu nunca aprendi nada com elogio, já aprendi muito com patada e crítica. Precisa ter resiliência, né? E humildade para ouvir, falar, estou errado, vamos para frente. Então, eu acho que isso aqui é muito importante, construir redes de pesquisa e analisar tendências. Os congressos são muito mais rápidos para refletir a ciência do que os papers. Publicação e citação. Então, a citação, que eu já falei, tem os bancos de dados, e ele é um indicador de relevância. Tem riscos. Olha que coisa mais triste. Esses caras aqui publicaram artigos na década de 60, Física da Matéria Condensada. Durante 20, 35 anos, ninguém se interessou pelos artigos dos caras. Os caras se aposentaram, morreram. Aí os caras lá no CERN fizeram uma medida e o que os caras tinham escrito estava certo. Mas os caras já estavam mortos. Tá? Ou velhinhos e aposentados. Não é um mundo justo, é? Nós estamos aqui fazendo ciência, universidade não é sobre igualdade e justiça, é sobre excelência, é sobre ampliar os horizontes da humanidade, melhorar a qualidade de vida. Se puder ser justo, melhor. Mas esses caras se deram mal na história. São gigantes da física, que só foram descobertos depois de mortos. Tá? Então, nem tudo é alegria. O índice H, todo mundo familiarizado. O índice H se eu tenho um H2, eu tenho 2 artigos com 2 ou mais citações. Um dos artigos pode ter 30 mil citações. O H do Larry Page é 2. Número de citações, 30 mil. Ele tem um com 11 mil e não sei o que, outro com 20 mil. Né? Sei lá, a pessoa com H10 pode ter 300 citações. Ele tem 10 artigos com mais de 10 citações. O H nunca pode ser maior que o número de artigos. Quer ter um H grande, precisa publicar bastante. Tá? Então, H. E existe uma relação matemática que vem da teoria das redes, que ninguém entende muito bem por quê, que o H se correlaciona com a raiz quadrada das citações. Eu vou mostrar depois. Isso é um gráfico interessante da gente entender o H das pessoas. Por que o H do cara é grande por quê? Então,
O H também não dá para comparar todo mundo, né? O H na área de engenharia civil o H da engenharia civil, do coletivo Engenharia Civil, dos Estados Unidos, ele é isso aqui. E a citação por documento médio da engenharia civil é 1,5. Da engenharia de materiais, que acho que é essa aqui de cima, tá, o H. O número de citações também ele vai ser influenciado pelo tamanho da área. Uma área onde tem milhares de pessoas trabalhando num problema, uma área quente tecnologicamente, a área de eletrônica, a área de ciência de materiais, a área de química fina, tem muita gente pegando um problema porque tem muito dinheiro ali. Tem muitos departamentos muito produtivos. A tua chance de ser citado e a quantidade de citações possíveis é maior. Você está numa área como arquitetura, odontologia, o número de pesquisadores é menor, então você nunca vai ter muita citação. Não tem 1000 papers na tua área. Você não vai ter 1000 citações nunca. Então, eu não posso comparar número de citação e eu também não posso comparar H de pessoas de áreas diferentes. Tá? Uma coisa eu tenho certeza, H0 é muito ruim. H1 não é bom. Tá? Mas, em algumas coisas, é difícil. Aí eu peguei só engenharias, as engenharias americanas também, 2016, 2017, no SciMago, né? Olha a arquitetura, publica super pouco, cita super pouco. Pessoal de engenharia, interface de engenharia e medicina, né? Está bombando, porque, na verdade, eles têm duas comunidades citando eles. Tem a comunidade médica e tem a comunidade de engenharia. Tá? Trabalhar em interface, olha a multidisciplinaridade aqui em cima. Se eu reunir biólogos, engenheiros, médicos, o meu trabalho pode ser citado em 4 áreas. O meu público que pode se beneficiar dele sobe. Eu tenho uma rede maior, eu vou ter mais autores, eu tenho um network maior, então funciona melhor. Então, cada área é uma área. Tá? Cada área é uma área. Engenharia civil está aqui, construção civil está aqui, área mecânica, elétrica, materiais, acho que essa aqui de cima. É bem alto. Então, cada área tem um impacto, tem um H, tem um número de citação possível, e eu não posso comparar áreas. Mas você pode, e eu vou fazer isso, vou esquecer a área e vou comparar tudo junto agora, só para vocês terem uma ideia de como as coisas são. Isso aqui tem um site de uns espanhóis chamado Webometrics. Eles publicaram uns anos atrás, os 6.000 pesquisadores, em 2015, mais citados com perfil no Google Scholar. Recomendo todo mundo fazer um perfil no Google Scholar, não custa nada, pode usar o e-mail da USP e tudo mais. É muito legal para saber quem está te citando, porque o Google Scholar pega a citação. Pode ser uma dissertação de mestrado no interior da Paraíba, entende? Ou alguém na África, Portugal, né? Que não é só o paper e o journal. Mas então lá tem, só para vocês compararem, então isso aqui é a distribuição de frequência dos 6.000 brasileiros com perfil no Google Scholar, com maior número de citação. 6.000. A escola, a Poli tem uns 20, 30 caras aí dentro. Muitos colegas da Poli não têm perfil no Google Scholar. Aqui eu peguei os 1.000. E essa aqui é a distribuição de citações dos 1.000 perfis mais citados que tem no Google Scholar. Os melhores brasileiros, os melhores do mundo. Tá? Veja, nós publicamos parte das coisas em português. Quando você publica em português, a quantidade de pessoas que vai citar é diminuída dramaticamente. Tá? Dramaticamente. Né? E mais, até porque boa parte do pessoal mais produtivo na área que publica mais em brasileiros, a gente lê muito mais coisa em inglês do que português na literatura. E é o Paulo Freire, que são os traduzidos em 40 línguas e são usados universalmente. Tá? Mas o resto não temos nenhum grande cara nessa lista. O H máximo de um brasileiro é por volta de H100, né, o pessoal ligado às ciências básicas, física, climatologia, tem uns caras pesados, de climatologia aqui na USP e fora da USP,
né? Então, tem gente de biologia, trabalho de genética, né? Deu muita investimento da FAPESP, tem muito impacto, muita publicação. Tem gente de área de química também, muito bom, né? Mas, então, quer saber como você, teu orientador, os colegas estão, você pode pegar essa curva aqui o H, 50% das pessoas, dos 6 mil melhores do Brasil, tem um H no Google menor do que, sei lá, 18. Tá? Na USP é mais ou menos a mesma coisa. Essa linhazinha aqui do lado são os 1.780 caras da USP dentro desses 6 mil. Tá? Isso vai ser atualizado em breve. E aqui estão os 1.000 melhores do Brasil. Nos 1.000 melhores tem entre H20 e H30. Mas aí eu fiz esse gráfico aqui, que é aquela correlação entre o H e a raiz quadrada das citações. E aí você vê esses caras aqui, ó. Então, esse é um cara com a raiz quadrada aqui, multiplica isso aqui, dá 40 mil citações, praticamente 36 mil citações, com H15. Falei, o que esse cara tem? Esse cara tem uma coisa. Ele escreveu um livro sobre como fazer um projeto de pesquisa. Tá? Tem 30 mil citações. Ele escreveu um outro livro, como fazer análise estatística em projeto de pesquisa. Ele escreve livros. O paper dele mais citado tem 7 citações. Então, ele é um cara que faz difusão da ciência e tudo mais. Tá? E o resto das pessoas estão aqui, agrupadas em torno disso aqui. Então, caras que estão muito acima, tem alguns papers com muita citação. Cara que está muito abaixo, tem o outro problema contrário. Né? Bom, como fazer publicação de alto impacto? Primeiro, isso aqui é um artigo muito interessante, desse Redner. Ele estuda muito a questão de redes. Em papers publicados em 81, em 97 ele fez esse paper, 47 dos artigos que haviam sido publicados em 81 ainda não haviam sido citados em 1997. Em revistas indexadas no Web of Science, que é de longe a base mais exigente do mundo. 47%. Publiquei e não vou ser citado. 81% tinha menos de 10 citações e 99,7% menos de 200 citações. A briga de citações é uma briga feroz. Publiquei um artigo num jornal de primeira linha, indexado, e tenho 47% de chance dele não ser citado. Metade. Ok? Isso aqui eu fiz no meu tempo de PQ, de CA do CNPq, o número de artigos com JCR e o número de citações dos bolsistas de PQ da Engenharia Civil. Esse cara aqui, ó, 30 artigos, 20 doutores formados, 0 citações. Ele existe, era um A. Uma sumidade nacional que ninguém cita, nem ele. Claro, aqui a gente tira as autocitações. Só ele cita ele mesmo. Como ele consegue publicar? Né? E aí tem esse, não sei se vocês já viram isso aqui, é um cara chamado Stokes, criou esse. As pesquisas, eu tenho pesquisa que avança o conhecimento e pesquisa que não avança o conhecimento. Eu tenho pesquisa que resolve um problema prático ou que não resolve um problema prático. Tá? Eu posso ter pesquisa, então, que avança o conhecimento, não é nada prática. Bohr, Quantum Physics. Está virando coisa prática depois de 50 anos. Isso que é o mais legal. Mas ele não estava pensando nisso. Avançou o conhecimento. E eu tenho o Pasteur e eu tenho o Edison. O Edison pegava a pesquisa, combinava as coisas e tirava produto e saía vendendo. O negócio dele era solução prática. O problema é que tem esse quadradinho aqui. É possível fazer uma pesquisa nova, é um avanço do conhecimento, que ninguém se interesse porque ele não tem, até esse momento, nenhuma solução de um problema prático. O que não significa que em 10 anos, talvez, alguém ache uma solução para aquele paper. Mas na engenharia civil eu acho altamente improvável. E na engenharia do geral eu acho também difícil. É mais fácil um físico e um filósofo. Na nossa área, se ninguém achar importante o paper que você fez, você tem um problema. Tá? Nós devíamos trabalhar, então, nessa área aqui.
A resposta, então, por que é que eu acho que paper não pode ser citado? Tem o azar, tem muito paper, nem todo mundo vai ser citado, mas tem um problema fundamental, na maioria dos papers, que eu não sou editor de jornal, eu sou editor associado de um. A maioria dos papers que vêm não resolvem problema nenhum, exceto do chinês que quer ganhar $1.000 ou $10.000 publicando a porcaria. Tá? Então, o paper que não responde perguntas relevantes não vai resolver nada e não vai ser citado, a não ser pelo cara mesmo que escreveu. Né? Você precisa, então, ser criativo. Isso é uma frasezinha do Einstein, que tem esse livro que é bem legal, quem quer entender a evolução da física. A formulação de um problema é muito mais importante do que a solução. Né? Então, formular o problema é achar a pergunta relevante. Fazer pesquisa para ter impacto tem que responder um problema relevante. E o problema é qual é a pergunta. É a coisa mais difícil que tem e nós gastamos pouquíssimo tempo com isso no Brasil. Pouquíssimo tempo. Tá? Terminou minha apresentação, Daniel? Poxa vida. Eu acho que esse é o principal problema. Nós não fazemos pesquisa para resolver pesquisa, por exemplo, trabalho relevante. Não é relevante para o orientador, né? É relevante para a sociedade. E como é que eu tenho ideias boas, ideias relevantes? Eu tenho que ter muitas ideias, testar elas e a que for melhor vai sobreviver. E eu posso ter ideias absurdas, idiotas, porque está provado que quanto mais variáveis forem as minhas ideias, maior a chance de eu ter uma ideia nova, boa. Nós fazemos pesquisa no Brasil, porque eu fiz doutorado em, sei lá, filtragem do ar, em 1970, e aí eu vou passar o resto da minha vida fazendo variantes do meu doutorado. Eu vou chutar. 50% da pesquisa brasileira é repetição, variante daquilo que o orientador fez em algum momento, em algum lugar do mundo. Sendo isso relevante ou não. Nós temos uma área da área de mecânica computacional que ela só existe no Brasil. Porque o cara que morou no Brasil numa época, o Brasil segue pesquisando. O resto do mundo chegou à conclusão, todo mundo em engenharia civil lá, chegaram à conclusão que aquela área não serve para resolver nenhum problema e abandonaram. Nós temos uma comunidade enorme de brasileiros trabalhando nessa área, porque os caras seguem trabalhando, mas nunca vai ser utilizada, ninguém faz software, ninguém usa. Então esse é o nosso principal problema, é não ir atrás das boas perguntas. Nosso laboratório lá, a gente montou uma linha de pesquisa em cima de uma pergunta de uma aluna de graduação. Ela fez a pergunta. Eu estava louco para me livrar dela e ela estava atrás de mim fazendo a porcaria da pergunta. Aí eu falei com o Rafael, falou, mas isso aí faz sentido. Aí nós sentamos, mudamos tudo que o laboratório faz em cima da pergunta de uma aluna de graduação. Então, que são perguntas relevantes, né? Olha o que está acontecendo no mundo. Né? Física quântica entrando. Né? Quais são os problemas relevantes para a sociedade? Quais são os problemas relevantes científicos de hoje? Ou eu vou continuar, acho que vou continuar fazendo o que eu fazia no passado. Na hora que o Bill Gates resolveu o problema do vaso sanitário sem água, toda a pesquisa em tratamento de esgoto vai desaparecer, vai perder sentido prático. Vamos continuar transportando esgoto com água, como uma ideia medieval que a gente usa até hoje. Mas no dia que isso foi aprovado, vai desaparecer. É uma comunidade enorme no Brasil, tem, sei lá, 20 mil pessoas trabalhando nisso. Vai perder o sentido. Tá? Áreas da engenharia vão perder o sentido. Vão ser feitas por computadores, vão ser substituídas. Né? Todo mundo que trabalhava, sabe quantos pesquisadores desenvolviam filmes fotográficos para Kodak e tudo mais? O que esses caras fazem hoje? Não podem continuar fazendo filme fotográfico, certo? The Economist Roadkill, anunciando a morte do motor a combustão, que nos trouxe até aqui. Mas está morrendo. Quem está trabalhando com motor a combustão, pode ser que daqui a 15 anos os caras falam, trabalhei com motor a combustão, que vão dar risada. Falam, que coisa exótica. Como era isso mesmo? Né? Então, o mundo está mudando. Né? Isso aqui é um gráfico de modas em pesquisa da OECD. 2002 teve um burst aqui, durou 2 anos, de animal feeding stuffs, e desapareceu. Aqui nós temos atualmente energias renováveis, integration in buildings,
Isso aqui começou em 2008, ainda está em andamento, é uma área de tendência. Então, tem estudos que mostram o que são as coisas do futuro. Bem legal isso aqui também. Olha, pesquisa em Quantum Computing. Até agora não decolou, mas quando decolar, vai ser uma explosão. Isso aqui é patente, desculpe. E olha a patente em Internet of Things. Nada, 2009 começa a decolar, e aqui saiu de 80 para 1517 em um ano. Está explodindo o negócio. Então é isso que vai acontecer. Mesma coisa em engenharia civil e tudo mais. Tem que selecionar um jornal de alto impacto. Quer publicar, tem um jornal da área e que tenha alto impacto. Isso aqui é jornal da minha área de engenharia civil. Eu posso publicar em jornal de impacto máximo é 5 ou 0.8. Eu vou publicar no impacto 5, que tem mais gente que lê. É um jornal mais influente. Não significa que eu vou ser citado. Eu vou ser citado se o meu trabalho for relevante e resolver o problema de alguém. E eu tiver a sorte que as pessoas leiam. Segunda coisa, eu preciso não fazer pesquisa sozinho. A quantidade de pessoas publicando artigos sozinho está caindo, está reduzida a matemática e algumas áreas da filosofia. Tá? E em rede internacional. O nosso grau de internacionalização na graduação é excelente, mas na pós da Policy, eu não tenho acompanhado, mas precisa melhorar muito se a gente quer ser relevante. Isso é muito difícil, leva muito tempo construir uma rede. Precisamos fazer isso. E nós precisamos fazer uma redação muito boa. Brasileiro faz introdução de 4 páginas. Tá? Minha introdução predileta são 5 parágrafos. O último é o objetivo. O brasileiro ama colocar 3 objetivos, 4 dentro de um artigo. Um artigo tem um objetivo. Toda a introdução, ela constrói a importância daquele objetivo. E só faz isso. Não vai citar o amigo. Eu vou citar o cara, porque talvez aquele cara vai ser meu revisor e tudo mais. Até existe isso. Mas você pegar uma introdução, que é assim aquela coisa, primeiro parágrafo da perspectiva geral, segundo parágrafo, o cara... Se pegar uma introdução bem construída, em 2 minutos você sabe que o artigo é bom. Eu faço 20 versões de um artigo, antes de mandar para a revisão de inglês. 20, 30, 2 anos. Às vezes o artigo não está pronto. Os nossos alunos ficam doentes. Meu prazo é infinito, o aluno quer o artigo, etc. Mas faz uma diferença você fazer um artigo. Né? Então, a redação é muito importante. Aí eu acho assim, e se você tiver a sorte de pegar um revisor, ótimo, o teu artigo pode melhorar muito, mas muito. Já tive artigos assim, meia boca, que 2 comentários do revisor me abriu uma avenida. Primeiro eu fiquei bravo, esse cara, petulante. Aí tem que responder para o cara baseado em ciência. Aí você vai ver e fala, puxa, não é que esse cara está certo? Vamos reescrever. Retira, reescreve, ressubmete, ou reforma e manda. Tá? Então, estilo, simplicidade, síntese, revisão de inglês, nós adotamos como prática a revisão final de inglês, a gente manda para Elsevier ou para outro. Tá? Eles dão garantia, se alguém tiver e tudo mais, é mais prático, precisa ser nativo. Né? A Cristina ajuda os alunos, eles fazem um trabalho bom, e aí vai lá para aquele polimento. Custa dinheiro? Custa. Custa mais não publicar, não receber o feedback. Tá? Então, para ler, eu recomendo para escrever esses 2 artigos. Esse livro aqui, para organizar uma escrita, On Writing Well, é absolutamente fantástico. Particularmente para quem não tem inglês fluente, como a gente não tem. Tá? Então, as minhas... abstract. Abstract de brasileiro é uma introdução. O abstract tem que ser um resumo, e ele é feito a última coisa. E agora tem uma coisa chamada Graphical Abstract. Eu estou muito interessado, até vídeo estou pensando em começar a fazer. Sabe por quê? 47% dos artigos não são publicados. O número de artigos aumenta todos os anos. Tá? Então, vai ter muito artigo que vai passar desapercebido. Vai passar desapercebido. Um Graphical Abstract, que você está folheando ali o PDF da revista,
e vê um desenho lindo. Tá? Não é legal? Figuras são muito ruins dos brasileiros, horríveis, horríveis. Eu leio, a maioria das pessoas lê, eu leio o abstract e vou olhar as figuras e as tabelas. E aí eu decido se o artigo presta ou não. Se as figuras forem ruins, o brasileiro ama gráfico de barra, mesmo quando a variável no eixo X é contínua, etc, etc, etc. Tá? O cara me perdeu na segunda figura, eu vou para frente, nunca vou citar o cara. Pode ser que eu perca, mas na média não. Nem figura o cara fez certo. Que chance ele tem de fazer um artigo que me resolva um problema complicado? Tá, eu vou encerrar aqui, mas eu queria dizer uma coisinha para o final, que é o seguinte. Nós estamos com uma pressão muito grande da academia pedindo mais dinheiro para a ciência. Eu tenho os gráficos para mostrar. O Brasil gasta, a Suíça gasta 40% dos recursos que o Brasil gasta em pesquisa, mantida a paridade de compra. Não é per capita. Em bilhões, a Suíça gasta 40% do Brasil. Com esses mesmos bilhões, 40% menos bilhões, ela publica o mesmo número de artigos, com um impacto médio 3 vezes maior. E só estou falando do impacto intelectual. A Holanda tem metade do orçamento brasileiro, publica 30% a mais, com um impacto igual ao da Suíça, 3 vezes maior que o brasileiro. A academia brasileira é cara, e a gente deve se perguntar, e eu me pergunto todos os dias, o que nós estamos fazendo aqui dá resultado para a sociedade? Eu acho que o nível... Quantas Google nós criamos com o nosso conhecimento no Brasil? Alguma coisa... Nós não somos criativos, o que é que nós criamos? O nosso principal problema de sobrevivência, a FAPESP está sob fogo, a USP está sob fogo, o nosso principal problema de sobrevivência da academia brasileira é que a pesquisa precisa dar resultados para a sociedade. Em aumento do conhecimento, em novas empresas e novas tecnologias. E não está dando. E é mentira que o Brasil gasta pouco dinheiro em pesquisa. Porcentagem do PIB gasta igual à Índia, mais ou menos. O nosso PIB é grande. Em volumes absolutos, países que gastam muito menos têm resultados muito mais importantes. Em volumes absolutos. Nós gastamos mal em pesquisa. Não é culpa individual de nenhum de nós. Tá? Mas me choca muito a pressão que a gente está vendo no país numa crise enorme, a gente pretender que está todo mundo, aposentadoria, todo mundo indo para o vinagre, e nós vamos manter a nossa pesquisa que tem baixa eficiência. A nossa pesquisa tem baixa eficiência. São Paulo é um pouco melhor, graças à FAPESP, mas não é tanto. Então, quando a gente vai falar, eu achei o título de aumentar o impacto muito importante, porque esse é o grande desafio nosso, é como fazer pesquisa de maior impacto, para poder ter paper de maior impacto, para ter uma sociedade mais feliz e satisfeita e nos dando mais dinheiro, com alguma razão. Desculpe eu estourar o tempo, mas era isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Muito obrigado, professor Vanderlei. Teremos agora alguns minutos para discussões e perguntas do público aos palestrantes. Eu quero convidar os professores Reinaldo e Vanderlei para virem aqui à mesa. Regina vai nos ajudar aqui para quem quiser fazer alguma pergunta. Posso sair por aqui? Bom dia. Meu nome é Agnes, eu sou aluna do 4º ano de Engenharia Civil e a gente tem pensado muito na pesquisa voltada para a sociedade, mas eu queria saber se vocês dentro da academia pensam em formas de divulgação científica também para fora, né? Tanto é que o evento é sobre impacto em periódicos, tá? Uma coisa muito voltada só para a gente. Queria saber se vocês discutem esses desafios de tornar a divulgação da pesquisa científica voltada para as pessoas também fora da universidade. Ótima pergunta. A gente faz muito mal a propaganda para o grande público. Tá? Eu acho que a gente precisaria avançar muito nisso. Porque eu acho que essa é uma maneira também de dar visibilidade
esses aspectos que o Vanderlei comentou, né, dá uma visibilidade para o grande público do que é feito, tá certo? Eu acho que a gente falha muito nesse aspecto. Acho que é uma das habilidades que a gente tem que desenvolver também, de saber comunicar os nossos resultados para o público leigo, para o grande público, de uma maneira adequada e que mostre as coisas boas que estão sendo feitas. Não sei se você tem. Eu concordo e, de uma forma geral, tem a revista da FAPESP. Quem já leu a revista da FAPESP? Aquilo é um ponto fora da curva na literatura brasileira. Vocês precisam ler a revista da FAPESP para saber quem são os caras que estão fazendo algumas coisas. Às vezes tem bobagem, às vezes a gente fica irritado, fala, como é que escreveram essa barbaridade? Mas ela é extremamente importante. Então, nós temos existe uma coisa de não apreciar a ciência como parte da cultura. Tá? No Brasil, ciência is boring. Né? Que coisa nerd, coisa chata, não é verdade? Não tem essa... Estudando de novo, que coisa mais desagradável. Nós temos essa cultura e é difícil. Mas eu concordo que a gente precisaria trabalhar mais. A USP está investindo naquele canal USP do YouTube, né? Que talvez a gente pudesse, tem gente para gravar, deveria investir bem mais na área de divulgação. O que eu acho é que a dificuldade que a gente tem é que muitas vezes nós, pesquisadores, estamos apaixonados por algum detalhe que nos apaixona, tá? Mas que as pessoas lá fora não conseguem entender. E às vezes, muitas vezes, eu vejo gente que tenta transferir, apresentar o conhecimento de uma forma que as pessoas não têm como apreciar. Porque, na verdade, a pesquisa é importante para ele. Eu acho que a difusão fica mais interessante quando você tem uma visão de aplicação e do impacto na sociedade. Esta é uma cultura nova dentro da pesquisa brasileira. Tá? E eu acho que nós devemos gastar muito mais dinheiro para isso. E eu recomendo que todos vocês comprem e assinem a revista da FAPESP, porque é muito boa. Mais uma pergunta? Bom dia, meu nome é Josué Dantas, eu sou aluno da pós-graduação da Engenharia Elétrica. E eu assisti uma palestra de um aluno da Poli que saiu e montou uma startup na área de sensores, e ele falou o seguinte, que ele acompanhou, foi aluno da telecomunicações, e ele falou que no MIT o curso é mais fácil do que o da USP, porque o da USP aqui é muito voltado para matemática. Ele falou que tem uma herança, né, da École Politique da França, enfim. E ele falou que para passar em uma determinada disciplina, deu o exemplo, teve que ir para Campinas, fazer a disciplina lá para voltar para aproveitar. E ele falou que no MIT é muito mais prático, é muito mais fácil passar no curso, na disciplina. E eu queria perguntar para vocês qual é a influência que vocês acham que o currículo da graduação tem em relação à produção científica da USP. Vocês acham que essa coisa mais engessada do currículo aqui, da escola, se ela tem influência ou não sobre a pesquisa? E como vocês acham que, como foi apresentado pelo professor Vanderlei, aí, que a multidisciplinaridade é um fator que ajuda a aumentar publicações e o fator também de impacto? Como isso tem influência aqui na Escola Politécnica e como isso pode ser mudado, se é que há influência? Obrigado. Tem um livro do Richard Feynman, que é You Surely Joking, Mr. Feynman, onde ele descreve a experiência dele de ensino na Escola Politécnica Federal do Rio de Janeiro. Ele diz que no Brasil as pessoas aprendem a passar. Tá? Eu vou falar da engenharia civil e os colegas que discordarem podem meter o pau em mim, não tem problema. Na engenharia civil, a carga didática é tão elevada que os nossos alunos de graduação se matam para passar. Se ele se interessar e se apaixonar por alguma coisa e começar a prestar atenção naquela disciplina, ele bomba no resto. Tá? E a variedade, nós damos disciplinas tão grandes, algumas que não se usam, enfim, pelo prazer dos clássicos, tá? Que não existe tempo para nada. O pessoal na ITH, um aluno tem em Zurique, esses caras, que para mim é a melhor escola de engenharia do mundo, assim, temos uma das grandes, o aluno tem em média 2 horas de aula por dia. Tá? E aí isso tem dois lados. Primeiro, eu perguntei para um colega professor, quantas aulas, qual é a tua carga didática? Aí o cara professor, falou assim, I think 6. Falei, 6 by week? No, per semester.
dá para competir com o cara, entende? Porque o pós-doc dele dá aula, eles têm uma hora de aula por semana na disciplina dele. Ele dá 6 aulas, que é metade das aulas, as outras os alunos dão. Os pós-doc, os doutores e tudo mais. Tá? E os alunos, eles têm 1 hora sentado e depois eles vão trabalhar resolvendo problemas, combinando disciplinas, e aqueles que quiserem vão ter tempo para se dedicar a alguma área. E, em algum momento do curso, eles vão para uma área. Então, nós temos um esquema engessado, os alunos têm pouco espaço, mas esse esquema também ele castiga muito os professores, porque nós temos uma carga didática elevada para uma universidade de pesquisa. Nós temos uma carga didática elevada, tem que preparar as aulas, tem que dar. Nós temos pouco apoio de funcionário, TA, para... Nós administramos a disciplina. Eu só imagino os caras da ETH, se ele tiver que entrar com as notas o cara não sabe nem onde é que é o sistema para botar as notas dos alunos. Isso não é um problema dele. Ele não se preocupa se o projetor está instalado, se o cabo de não sei o quê. O cara, ele faz a ciência, vai lá dar a aulinha dele e o resto, tudo acontece. Ele não vai em reunião para decidir se tal aluno vai ser aprovado numa disciplina ou não. Nós temos um sistema ineficiente. E eu acho que, na civil, os alunos de graduação da Poli são muito penalizados por uma carga didática que não permite eles terem o prazer de aprender. O prazer de aprender uma coisa nova. E não passei. Complementando, eu acho que nós temos um vício que acho que vem dos professores e também dos alunos. A gente, por todas as condições que o Vanderlei acabou de comentar, os professores mastigam demais nas disciplinas e os alunos, por outro lado, cobram um pouco a atitude mais ativa dos alunos. Então, acho que a gente falha também um pouco nisso, porque eu acho que devia ser mais hands-on. Os alunos no exterior, os alunos têm, sei lá, 2 horas com o professor por semana, e depois tem um monte de atividade prática, né? E são cobrados por isso. Aqui, se você coloca muita atividade prática depois da aula, os alunos reclamam muito. E os professores acabam também se acomodando e dando só as aulas, enfim, convencionais, que dão menos trabalho do que aulas em que você coloca o aluno para fazer coisas e acompanha, né? Até por causa dessas condições que o Vanderlei falou, que ele tem menos apoio de assistentes e de coisas desse tipo. Acho que isso é uma das coisas que precisa pensar em como mudar, mas isso é um pouco cultural. Então, essas mudanças não conseguem ser feitas de uma hora para outra, radicalmente, mas tem que começar a introduzir esse tipo de coisa gradativamente nas atividades de ensino de graduação. Só uma pergunta: quantos de vocês na graduação tiveram que ler um paper de um journal, assim, um paper de verdade, 10 pagininhas, condensado, e fazer uma análise crítica na graduação? Eu passei pouquíssimos. Eu passei numa sala de aula semana passada na ETH, tinha 20 alunos numa sala e estava uma discussão do cão. Falei: o que está acontecendo? O cara falou: não, passei um paper hoje de manhã para eles. Eles estão aí tentando descobrir sobre o que é o paper, entende? E o professor, com aquele sorriso na cara, fomos tomar um café, né? Uma maravilha. Mais uma questão? Ok. Prezados, encerramos agora o painel Publicações de Alto Impacto, Experiências Politécnicas. Reforçando, o certificado referente a esse evento será enviado no começo da próxima semana por e-mail. Gostaríamos também de agradecer a todos que participaram da organização desse evento. Inicialmente, os professores Reinaldo e Vanderlei, também a professora Mariana Gianotti e o senhor Daniel Reis, da Comissão de Pesquisa da Poli, e membros da comissão organizadora do evento, ao professor Dr. Fernando José Barbim Laurindo, chefe do Departamento de Engenharia de Produção da Poli, que deu grande apoio a esse evento, a assessora de língua inglesa da Poli, Cristina Borba,